é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. E meus irmãos, de verdade, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E você sabe que tempo favorável é aquele tempo em que tudo favorece, como os ventos favoráveis que favorecem, que levam para frente. Nós estamos realmente no tempo favorável. Nós podemos também traduzir isso por tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? Tempo oportuno é o tempo da oportunidade. Eu me lembro que o Papa João Paulo II falou a respeito disso, quando estava chegando o ano 2000. E ele disse justamente: o ano santo, o ano do jubileu, é o tempo favorável, é o tempo oportuno. Então dizia ele, é o tempo da oportunidade, é o tempo em que Deus põe tudo favorável, é o tempo em que Deus abre as comportas do seu coração para que tudo possa acontecer de acordo com a vontade dele. Realmente nós estamos vivendo esse tempo. Eu até posso dizer a você que a nossa geração é uma geração bem-aventurada. A nossa geração é uma geração bem-aventurada, porque muitos quiseram ver o que nós estamos vendo nos tempos de hoje e não viram. Muitos quiseram ouvir o que hoje nós estamos ouvindo e não ouviram. A igreja de tempos passados não teve o que nós estamos tendo, não teve não. Eu fui menino, fui adolescente, fui jovem antes do concílio. Eu me ordenei justamente durante o concílio. Eu me ordenei do ano de 1964, o concílio começou no ano de 62, e não foi no comecinho de 62. E ele foi continuando, né? Durante o ano de 64, nós estávamos ainda durante o concílio. Ele foi terminar só depois. E que mudança, meu Deus do céu! Que beleza! Mas além do concílio realizado, você se lembra muito bem que o Papa João XXIII, que foi beatificado agora no ano 2000, e logo será canonizado também, o Papa João XXIII, o Papa bom, como sempre disse o povo, ele pediu a Deus a grande graça do derramamento do Espírito Santo. Eu me recordo, eu era menino no seminário, e nós rezávamos, aliás, não era mais menino não, eu já estava bem adiantado no seminário, e nós rezávamos aquela oração do concílio, na qual se pedia que o Senhor derramasse o seu Espírito Santo, e que viesse sobre a igreja aqueles carismas, aqueles dons, como aconteceram no tempo dos apóstolos. E Deus atendeu. Que impressionante, logo depois de terminado o concílio foi como os odres que Deus renovou. Era preciso renovar os odres, e os odres foram renovados, foram tiradas as rachaduras, os odres foram lavados, limpos. Foi isso mesmo que disse o Papa João Paulo II, a igreja é como um grande castelo, cheio de tesouros, mas que infelizmente ficou com as portas e as janelas fechadas. Dizia ele, é preciso abrir as portas, é preciso abrir as janelas da igreja, para que entre o sol, para que entre o vento, para que tudo isso seja renovado, e o povo de Deus possa usufruir das riquezas, do tesouro que Deus colocou na igreja. O concílio fez isso, ele preparou os odres, mas logo em seguida, Deus fez aquilo que o homem não podia fazer. Você se lembra muito bem do primeiro milagre de Jesus, que ele realizou nas bodas de Caná, e que lindo, ele o realizou numa festa de casamento, o primeiro milagre de Jesus. Ele mesmo disse à sua mãe, a minha hora ainda não chegou. Mas como Nossa Senhora insistiu, ele acabou realizando, e isso é um grande sinal. Jesus realizou o seu primeiro milagre,
num casamento. Jesus realizou o primeiro milagre apressando a sua hora. Eu repito, ele mesmo disse: a minha hora ainda não chegou, mas ele apressou, e o Pai aceitou apressar a hora dele, realizando o primeiro milagre justamente em favor daqueles noivos. O que vem dizer que Deus está disposto a realizar qualquer coisa, até mesmo milagres, se forem precisos. Sim, Deus está resolvido até mesmo a realizar milagres por causa do seu casamento. Eu dizia justamente que aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez. No milagre das bodas de Caná, os servos encheram as talhas de água. Até foi estranho, né? O que faltava era vinho. Então a mãe de Jesus disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus mandou que eles enchessem as talhas de água. Eles deviam ter ficado desapontados, porque eles eram os primeiros a saber que o que estava faltando era vinho. E por que encher as talhas de água? Mas eles obedeceram e foram e trouxeram 600 litros de água. Não era pouca coisa. E a água não foi tirada na torneira, nem foi tirada no poço no fundo do quintal, não. Tiveram que buscar lá no centro da cidade e trazer a água, carregando a água para encher todas aquelas jarras, até completar aqueles cerca de 600 litros. Era muita água. Daí Jesus fez o que ninguém podia fazer: ele transformou aquela água em vinho. A mesma coisa aconteceu no concílio. A igreja preparou os odres. Eu até podia dizer: a igreja encheu os odres de água. Era tudo aquilo que ela podia fazer. Daí veio o Senhor e transformou tudo aquilo, dando-nos o vinho novo. A grande graça que a igreja recebeu logo depois do concílio foi o derramamento do Espírito Santo. E sabe, meus irmãos, nós não podemos desconhecer isso. Eu sei que a igreja tem lindos, maravilhosos movimentos, e todos esses movimentos que foram suscitados na igreja, todos eles vieram do Espírito Santo. Mas o que nós chamamos de derramamento do Espírito Santo, e como tudo acaba tendo um nome, e as pessoas precisam colocar um nome, acabou se chamando isto de renovação carismática católica. Mas a renovação carismática, ou melhor falando, para você não pensar que seja mais um movimento, esse derramamento do Espírito Santo, essa graça de Deus derramando o seu Espírito, no tempo favorável, no tempo oportuno, na hora da graça. Sim, era necessário naquele momento. Então Deus veio em socorro do seu povo e deu a grande graça que ninguém podia esperar. Ele derramou o seu Espírito Santo. Veja, esse derramamento do Espírito Santo não é mais um movimento. Aliás, isso é para todos os movimentos da igreja, os que existiam e os que surgiriam a partir daquele derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento do Espírito Santo é a grande graça para toda a igreja. Sim, eu repito, é a grande graça para toda a igreja inteira, para todas as pastorais da igreja. Pena que, infelizmente, nós, homens de igreja, não conseguimos entender a hora de Deus. Nós tínhamos atingido aquilo que nós cantamos no tempo favorável. Nós tínhamos atingido aquilo de que fala novamente o capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Meus irmãos, nós recebemos esta graça, mas infelizmente nós, homens de igreja, não soubemos entender a hora de Deus. Não soubemos, e até pensamos que era um movimento a mais, e como que houve rivalidade. E claro, derramamento do Espírito Santo quer dizer derramamento, porque uma coisa é você dar água, pegar uma jarra e encher um copo d'água. Outra coisa é você pegar uma jarra, ainda mais uma jarra daquelas que Jesus
tinha, um odre daquele tamanho que Jesus tinha, e virar aquilo tudo, derramando aquela água toda. Foi o que Deus fez. E é claro, isso foi uma coisa que mexeu com as estruturas. Veja, é muito importante aquilo que eu estava explicando. Deus, no primeiro momento, com o concílio, com todo o trabalho que o concílio teve, foi um trabalho enorme e foi um trabalho maravilhoso. Com todo o trabalho que o concílio teve, o que Deus concedeu a nós homens de fazer foi preparar os odres. Encher os odres, mas de quê? De água. Agora Deus veio e Ele fez a parte dele. E qual foi a parte dele? Foi derramar o seu Espírito Santo. E eu repito, a grande pena é que nós, homens da igreja, não soubemos compreender a hora de Deus. E acabou acontecendo conosco aquilo que aconteceu, aquilo que o próprio Jesus acabou falando a respeito de João Batista. Vai comigo na carta, no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. É bom que você acompanhe na sua Bíblia. Você também em casa, é muito importante que você pegue e veja isso escrito na sua Bíblia, porque é um texto-chave. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, nós podemos começar no versículo 28. Jesus está falando de João Batista. E começa justamente, até ele disse antes: quem que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um cariço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas luxuosas? Os que vestem roupas luxuosas estão nos palácios. E diz o versículo 26, que fostes então ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, mais do que um profeta. Este é de quem está escrito: eu envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de mim. Então Jesus está falando a respeito de João, esse João de que falou também o Evangelho de hoje. E continua o versículo 28, preste agora atenção: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o escutava, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e deixaram-se batizar pelo batismo de João. E foi bonito isso. O povo todo escutou a pregação de João. E você sabe que a pregação de João não era uma pregaçãozinha qualquer. João, inclusive, tinha sido preparado por Deus no deserto. E ele era um homem rude, ele era um homem assim, semelhante a Elias. A própria palavra de Deus era uma palavra candente. Você viu no Evangelho de hoje que o próprio Herodes, ele se abalava quando escutava a palavra de João. Ele temia a palavra de João. Pena que Herodes não se deixou tocar, não se converteu, mas ele até queria ver João, conhecer João. Porque a palavra de João era cheia do fogo de Deus. E o próprio Jesus disse que diante da palavra, diante da pregação de João, até os cobradores de impostos, que eram homens odiados, eram homens corruptos naquela época, até eles ouviram a palavra de Deus, reconheceram o tempo de Deus, obedeceram e se fizeram batizar por João no Jordão. Você sabe que o próprio Jesus se fez batizar por João no Jordão. Verdade ou não é? E quando Jesus chegou, João é que ficou admirado e disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, não sou eu que devo batizar o Senhor, ao contrário, é o Senhor que deve me batizar. Mas o próprio Jesus disse: não, nem vamos discutir agora, deixa que se cumpra a justiça de Deus. Isto é, deixa que se cumpra aquilo que Deus quer. Agora é o tempo oportuno, agora é o
tempo favorável. Agora é o tempo de todos serem batizados nesse batismo, João, nesse batismo que Deus mandou que você batizasse. E o próprio Jesus acabou indo e recebendo o batismo de João. Você sabe o que aconteceu logo depois? Na hora que Jesus saiu das águas, os céus se abriram e o próprio Pai falou: este é o meu Filho muito amado, no qual eu ponho toda a minha afeição, escutai-o. Jesus foi apresentado pelo seu Pai, o Pai apresenta o Filho. Até eles ouviram aquele som estranho, eles entenderam o que estava acontecendo. João ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho muito amado, nele eu coloco toda a minha afeição. E o Espírito Santo colocou-se sobre Jesus na forma corpórea, como se fosse uma pomba, portanto algo corpóreo, palpável, visível, a grande manifestação de Deus. Então, até os cobradores de impostos e o próprio Jesus obedeceram e se fizeram batizar com o batismo de João. Mas continua o versículo 30, e agora preste bem atenção. Mas os fariseus e os doutores da lei recusaram ser batizados por João e desprezaram os planos de Deus a respeito deles. Viu que frase terrível, pronunciada pelo próprio Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei recusaram ser batizados por João e desprezaram os planos de Deus a respeito deles. Deus tinha planos a respeito deles. A salvação era também para eles, ou melhor, a salvação era em primeiro lugar para eles. Imagine, gente, se realmente os doutores da lei, que eram doutores da lei, imagine-se os chefes do povo, imagine-se os sacerdotes do povo de Deus, se eles, como os outros, se deixassem tocar, se deixassem mover pela palavra, pela pregação de João, e se eles também recebessem o batismo de João. É claro, o batismo de João estava apenas sendo um batismo de penitência que os preparava para receber Jesus, mas batizados no batismo de João, eles estariam preparados para receber a Jesus e receberiam Jesus. Você viu, por exemplo, que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, são os próprios discípulos de João. Por quê? Aqueles que receberam o batismo de João, aqueles que aceitaram aquilo que Deus estava fazendo, aqueles que obedeceram, estavam preparados, foi a graça para eles, o coração deles estava aberto, e eles então escutaram a Jesus, eles receberam Jesus como Filho de Deus, eles receberam Jesus como o Messias que o Pai estava enviando. Também os sacerdotes, também o sumo sacerdote, também os doutores da lei poderiam passar pela mesma coisa, somente que, como diz a própria palavra, eles acabaram atrapalhando todos os planos de Deus. Eles desprezaram os planos de Deus a respeito deles, não se fazendo batizar com o batismo de João. E qual foi a consequência? Eles mesmos é que condenaram Jesus. Na verdade, Pôncio Pilatos nem queria matar Jesus, nem queria que Jesus fosse condenado, não queria. Pilatos fez de tudo para que Jesus não fosse condenado. Foram eles, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, que estavam lá atiçando o povo, encarniçando tudo, pondo confusão e praticamente obrigando Pilatos a matar Jesus. Por quê? Porque eles não receberam a graça no tempo oportuno. Na hora que eles precisavam obedecer, eles não obedeceram. Meus irmãos, eu fico muito receoso, porque não é de hoje. Essa graça do derramamento do Espírito Santo começou a acontecer em 1967, e impressionante, ela foi como um rastilho. Ela começou lá nos Estados Unidos, numa simples universidade, num final de semana, em que aqueles estudantes e alguns professores daquela universidade, e aliás é interessante isso, que era a Universidade do Espírito Santo, dos padres do Espírito Santo, também chamados em outros lugares de espiritanos, os padres do Espírito Santo. Foi lá nessa universidade que isso aconteceu. E rapidamente,
Não ficou uma coisa só daquela universidade dos Estados Unidos. Muita gente reparou nisso, porque veio justamente dos Estados Unidos, veio daqueles que são ricos, de um país rico, daqueles que são os opressores da humanidade e coisas assim. Não, Deus passou por cima disso tudo. Até interessante, dentro da universidade, a faculdade onde aconteceu este milagre, esta maravilha, esse derramamento do Espírito Santo, era justamente a faculdade de física nuclear. Foi na faculdade de física nuclear daquela universidade que aconteceu isso. Gente, é o oposto. A nossa lógica seria essa, que seriam estudantes de teologia, ou pelo menos estudantes de uma área humana, estudantes de psicologia, estudantes de sociologia, alguma área humana, serviço social. E naquela universidade havia também esses cursos mais humanos, curso de pedagogia. Mas não, Deus não foi fazer isso numa faculdade da área de humanas, nem mesmo numa faculdade de teologia. Foi fazer justamente isso numa faculdade de física nuclear. São as surpresas de Deus. E que maravilha, rapidamente aquilo se espalhou pelo mundo inteiro. Isso aconteceu em 67, lá nos Estados Unidos. Aqui em 1970 já tinha chegado. Tanto assim que nós marcamos como início da renovação, até para você não ficar pensando em um movimento chato, que todas as coisas precisam ter um nome. Se não tivesse nome, era muito melhor. Como os nossos movimentos, precisam ter um nome. Eu me lembro que quando eu comecei com o encontro de jovens, eu não queria que tivesse um nome, porque eu já tinha conhecimento, por exemplo, do Cursilho de Cristandade, um belo movimento, então eles se chamavam cursilistas, e eu não queria que eles se chamassem assim, eu sou isto. Então coloquei simplesmente encontro de jovens, e os jovens infelizmente acabaram inventando um nome. Nós somos encontristas, Para mim terrível aquilo, porque isso acaba causando divisão, partido. Eu sou encontrista. E quantas vezes as pessoas acabam, eu sou isso, eu sou aquilo, e formam um partido como se fosse o meu grupo de privilegiados. Eu me lembro que, se você lembrar o nome dele, me recorda, aquele que depois também veio para a renovação, faleceu lá no Espírito Santo, que foi o fundador do encontro de casais com Cristo. Padre Afonso Pastore, Padre Afonso Pastore. Eu me recordo direitinho, eu estava em São Paulo ainda, trabalhando com o encontro de jovens, quando o Padre Afonso Pastore, ele também começou com o encontro de casais com Cristo. E eu me lembro direitinho, e o Padre Pastore, nós nos tornamos muito amigos. Ele também me confidenciou isso, que ele não queria que eles tivessem um nome e se dissesse, nós somos esses, Por isso que chamou de encontro de casais com Cristo. Encontro de casais com Cristo. E não é que os benditos depois inventaram, nós somos os encontristas. Sem nenhum desprezo, eu sei que ainda hoje os encontros de casais com Cristo fazem um grande trabalho, mas o fundador e o iniciador não queria que tivesse um nome. Seriam pessoas que teriam passado por um encontro de casais com Cristo, se encontrassem com Cristo, transformassem a própria vida, começassem a agir. Claro, se trabalhassem em outros encontros, ajudando outros casais, era maravilhoso e era muito bom que acontecesse isso, mas não era para formar um time, o nosso time. Nós somos encontristas, nós somos cursilistas, nós somos isso, nós somos aquilo, não. Da mesma forma, pena que acabou se chamando Renovação Carismática Católica, parece que é um grupo privilegiado, fechado. Nós somos da renovação, e é uma pena que seja isso, porque esta graça principalmente é para todos,
É para toda a igreja, é para os jovens, é para os casais, é para os movimentos de casais, é para as pastorais todas, porque é o Espírito Santo sendo derramado. E gente, o que foi que aconteceu? Infelizmente, assim como justamente os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, diz a palavra de Deus, eles desprezaram os planos de Deus a respeito deles, não se deixando batizar por João, com o batismo de João, com o batismo de penitência. Igualmente, isso aconteceu conosco, homens da igreja. Acabaram desprezando, acabaram estragando, desfazendo os planos de Deus para toda a sua igreja, não se deixando batizar. Agora não é mais o batismo de João. O próprio Jesus disse: João batizava com água, era um batismo de penitência. Vós, porém, o que diz a palavra de Deus? Sereis o quê? Batizados no Espírito Santo. Está nos Atos dos Apóstolos. E infelizmente, nos nossos tempos, quando novamente Deus retomou isso, Deus voltou lá atrás, ou melhor, Deus não volta atrás, Deus pegou a graça do início da igreja e derramou novamente o Espírito Santo, como foi derramado no começo, como foi derramado lá em Pentecostes. Deus derramou o seu Espírito, Deus realizou aquilo que Jesus havia prometido. João batizava com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E assim como aqueles primeiros cristãos batizados no Espírito Santo, eles foram fortes, eles foram corajosos, eles evangelizavam, eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, enfrentando tudo, enfrentando a própria perseguição, e o evangelho se espalhou. Eles não negavam não os dons do Espírito, eles usavam os dons do Espírito. Os simples cristãos naquele tempo, ser cristão era sinônimo de ser batizado no Espírito Santo. Não havia cristão que não era batizado no Espírito Santo. E claro, eles não tinham esse negócio que às vezes hoje tem, né, de confundir o batismo com o batismo no Espírito Santo, porque eles sabiam muito bem. Houve um batismo de João, que foi um batismo de penitência. Houve o batismo de Jesus, que era o sacramento, mas o próprio Jesus falou também de um batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra batizar quer dizer mergulhar. Era preciso que as pessoas fossem mergulhadas no Espírito Santo. Mas não é um simples mergulho não, é um mergulho que toda dona de casa faz com a roupa muito suja, que põe na água e deixa de molho. Não é também um simples mergulhar e tirar só para molhar, não, é o mergulhar e deixar. Isso que é batizar. Isso é usado também para o navio. Batizar um navio não é quebrar uma garrafa de champanhe no casco do navio, não é isso. Batizar um navio é colocá-lo no lugar dele. Ele sai do escaleiro e vai, né, debaixo daquelas toras, girando, e lá vai o navio e entra na água, e vai entrando, até que ele fica baloiçando na água. Lá é o lugar dele, e é lá que ele precisa ficar. Isso que quer dizer batizar. É colocado, é mergulhado na água e permanece lá, igualzinho o que nós fazemos em casa. Uma roupa muito suja, a gente põe na água e deixa de molho. Às vezes a noite inteira a roupa fica lá de molho. Também com feijão duro a gente faz isso, né? Deixa de molho o bacalhau muito salgado, a gente deixa de molho, às vezes a noite inteira na água, para no dia seguinte poder trabalhar com o bacalhau, e assim para frente. Batizar no Espírito Santo quer dizer isso. E esta graça, gente, era para todos. Eu preciso dizer ainda, é para todos, mas eu não posso deixar de dizer que, infelizmente, assim como nos tempos de Jesus, os próprios sacerdotes, doutores da lei, fariseus, escribas, diz a palavra de Deus, eles desprezaram os planos de Deus, desprezaram os projetos de Deus a respeito deles, não se fazendo batizar com o batismo de João. Aquela era uma hora de obedecer. Eles eram os primeiros que precisavam obedecer, porque se até Jesus obedeceu, se até os cobradores de impostos, que eram os corruptos da época, obedeceram e vieram e se batizaram no batismo de João, era preciso que eles fizessem isso. E diz a palavra de Deus, é Jesus dizendo
nem foi Mateus quem disse isso, foi Jesus quem disse: eles desprezaram os projetos de Deus, os planos de Deus, recusando-se a ser batizados no batismo de João. Recusando o batismo de João, eles recusaram o projeto de Deus a respeito deles. Recusando o batismo de João, eles refutaram, eles negaram, eles jogaram fora o projeto de Deus a respeito deles. E veja o que foi que aconteceu com eles. Foram eles que acabaram condenando Jesus à morte. Os que deviam receber Jesus e os que deviam apresentar Jesus ao povo, gente. Foram eles justamente que perseguiram Jesus, caluniaram Jesus, foram cercando Jesus, tiveram brigas tremendas com Jesus. É só ver o Evangelho, você conhece muito bem. E no final o cerco foi apertando, ao ponto de traírem Jesus, de julgarem Jesus, de levarem Jesus ao tribunal de Pilatos, forçarem a barra para que Jesus fosse condenado, e levaram Jesus até a cruz. Claro que o Pai tirou o melhor daquilo tudo, mas que foram eles quem mataram o Filho de Deus, foram. Eu fico muito receoso. Nós, homens de igreja hoje, eu nem falo mais no passado, eu falo agora nós, presente, embora a gente já faça mais de 30 anos que essa graça aconteceu, mas não é pelo fato de fazer mais de 30 anos que isso aconteceu, que a coisa agora amoleceu, não. Ainda estamos no tempo favorável, ainda estamos no tempo oportuno. Como diz a palavra de Deus, agora ainda é o tempo favorável, agora ainda é a hora de Deus, o tempo oportuno, ainda é o tempo da salvação. Porque veja, inclusive isso, Deus derramou o Espírito Santo nos nossos tempos, porque Ele percebeu que a nossa geração precisava. Primeiro, que a nossa geração é a geração derradeira, é a geração que está preparando a volta de Jesus em glória. A nossa geração é esta. É por isso que a nossa geração, por um lado, é uma geração privilegiada. Foi assim que eu comecei. A nossa geração é a bem-aventurada geração que está vendo coisas que muitos não viram, que está vivendo coisas que muitos não viveram, quiseram ver. Eu dizia para vocês, e foi aí que eu entrei nisso e acabei fazendo toda uma pregação que eu não tinha intenção de fazer. Eu não queria falar sobre o Espírito Santo hoje, não era a minha intenção, mas eu comecei assim, porque o salmo foi esse, o tempo favorável. Nós estamos nesse tempo favorável, nós estamos nesse tempo da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E eu dizia no começo da pregação, nós somos a bem-aventurada geração que estamos vivendo o que muitas gerações quiseram viver e não viveram. Gente, nós estamos recebendo já há mais de 30 anos esse derramamento do Espírito Santo para transformar a face da terra, para transformar as pessoas, para transformar as famílias, para transformar o seu casamento, para fazer de vocês realmente homem e mulher de Deus, sacerdotes do próprio lar, sacerdotes da própria família, para que aconteça aquilo que João Paulo II quer que aconteça, ele poder beatificar não apenas homens e mulheres, não apenas padres e religiosas, mas beatificar e canonizar casados, e mais do que isso, beatificar e canonizar casais, os dois juntos, como ele fez com Luigi e Maria Beltrame Quattrochi. E ele disse justamente que ele estava beatificando os dois, aquele casal, porque foi do casamento deles, foi do matrimônio deles, foi das durezas do casamento deles, que eles tiraram toda a santificação. Eles se santificaram nos caminhos do matrimônio. E dizia o Papa, nos problemas, nas dificuldades, nos sofrimentos próprios do matrimônio. Claro, tiveram 2 filhos padres, uma religiosa, mas disse o Papa, não é por isso. Esse foi o resultado, foi o efeito da vida deles, mas a vida deles, de casados, as dificuldades que eles enfrentaram como casados, os problemas que todo casal enfrenta, é que os fez santos. Porque às vezes a gente pensa que o santo já nasce pronto, e o povo pensa assim,
que o santo já nasce santo e vai ser santo porque já é santo já. Um fatalismo. Não, é o contrário. É por causa das maiores dificuldades que nós nos santificamos. Um exemplo maravilhoso é Santo Agostinho. Outro exemplo maravilhoso é São Francisco de Sales. Ele era um homem de um gênio terrível. Ele mesmo conta isso. Ele tinha um gênio terrível e ele sabia. Além disso, ele era orgulhoso, ele era vaidoso e foi formado numa família rica. Depois ele largou tudo. Mas ele foi educado nesta família, chegou a ser advogado, que na época era a profissão mais almejada. E cheio de orgulho, cheio de vaidade. Imagine uma pessoa vaidosa, orgulhosa e com um gênio terrível. Francisco de Sales era assim. Mas ele lutou tanto contra aquele gênio, contra aquele temperamento e contra aquele orgulho, aquela vaidade, aquela autossuficiência, que Francisco de Sales tornou-se o santo da doçura. Depois ninguém mais imaginava que aquele homem era um homem irascível, como realmente ele era. Gente, santidade é assim. Santidade não é a pessoa já ser prontinha. Há pouco tempo aconteceu a canonização do Padre Pio, que o povo da Itália nem precisa chamar, o santo para eles é o Santo Padre Pio. Na Itália falar no santo é falar no Padre Pio. O povo já chamava o Santo Padre Pio antes dele ser canonizado. Mas também uma das dificuldades para o Padre Pio ser canonizado é que o gênio dele era difícil. Ele era um grande confessor, mas ele dava cada pito. Ele pegava o pessoal no duro, especialmente quando ele percebia que a pessoa estava ali confessando, mas não tinha arrependimento, não queria mudar de vida. Quando as pessoas vinham confessar, mas queriam continuar na sua vida de adultério, sendo infiel à própria esposa, ele percebia a coisa. Deus dava também a ele a graça de ler nas almas. Ele era bravo. Para as pessoas ele era até mesmo bruto. Padre Pio chegou a levantar a voz com certos penitentes ali. Isso criou uma grande dificuldade. Até houve um tempo em que ele foi proibido de confessar, porque não estava entendendo o Padre Pio. A igreja acabou proibindo o Padre Pio de confessar, de atender confissões. Imagine o homem da confissão, que passava horas inteiras, que o mundo inteiro vinha para se confessar com o Padre Pio. O próprio Papa João Paulo II, quando era jovem ainda, foi se confessar com o Padre Pio e teve esse contato com ele. E foi justamente o Padre Pio que disse a ele que ele seria bispo, ele seria cardeal, ele seria papa e depois seria mártir. E João Paulo II viu que todas essas coisas foram se realizando. Então o próprio Padre Pio acabou sendo proibido de atender confissões. Por quê? Por causa do gênio dele. Ele era uma pessoa dura em relação ao pecado. Ele não aguentava ver o pecado, e não aguentava ver a pessoa que não queria mudar de vida, vinha se confessar, mas queria continuar naquela vidinha. Por isso o sangue fervia naquelas veias de italiano. Mas hoje ele é santo. De que maneira? Ele teve que realmente lutar contra aquele gênio de italiano, contra aquele sangue que fervia mesmo que ele estivesse sendo contra o pecado, contra a situação de alguém que queria ficar no pecado, mas ele não podia ser assim. E foi, e conseguiu. E para mostrar justamente toda a luta dele, e que Jesus estava com ele na luta dele, Jesus lhe deu as chagas, e ele viveu vários anos ostentando as chagas de Jesus. Gente, a nossa santificação se faz assim. Você se faz santo, você homem se faz santo, você mulher se faz santa no casamento. Nós padres precisamos nos tornar santos no sacramento da ordem, na nossa vida de padre. Você precisa tornar-se santo na sua vida de casado. E é isso que João Paulo II quer explicar. Ele quer santos vindos do casamento, que se santificam no casamento. Não é marido e mulher que começam a viver como irmãos, nem tem mais relações e tal, só vivem em oração, cada um para o seu lado, vão para a igreja, vão para a adoração. Não é isso que João Paulo II está falando. Não.
São casais, até quem sabe com dificuldade no seu relacionamento conjugal. Até o marido, quem sabe, que no passado teve uma vida pregressa, uma vida errada, mas que agora luta, se esforça para não errar no casamento. E a mulher que é justamente esse apoio, ela que dá suporte ao seu marido para santificar o seu marido. Que beleza, gente! Que beleza! E é isso que Deus quer fazer, que um ajude o outro a se santificar. Você, marido, é a principal peça para santificar a sua mulher, e você, mulher, é a principal peça para santificar o seu marido. E eu preciso dizer, também com as suas falhas e com os seus defeitos. Porque eu gosto de dizer que o casamento é como os açougueiros, que tem aquelas duas facas, né? E amolam as duas facas uma na outra. E ele realmente faz as duas, amola uma faca na outra, e daqui a pouco as duas facas estão amoladinhas, afiadinhas. O seu casamento é para isso, para vocês amolarem-se um ao outro, nos dois sentidos de amolar. Você entendeu, não entendeu? E é justamente, se você talvez, marido, tem defeitos, tem falhas, você é justamente a faca, até quem sabe a faca cheia de dentes, que Deus colocou para a sua mulher se santificar. E justamente vocês dois, igualzinho a faca, as duas facas de açougueiro, são vocês dois que vão se amolando um ao outro. Não é outro não, e não é outra. Não adianta você largar a faca que Deus lhe dá e buscar uma faca mais bonitinha, uma faca novinha. Não, é essa faca mesmo que você tem que santificar, também com os seus efeitos. E você, mulher, não é outra faca que você vai buscar, não. Obrigado porque você entendeu. Muitas vezes, o que acontece é que você pensa, até mesmo para ser santo, que você tem que largar a faca que Deus lhe deu. Não. Você pode dizer, mas padre, a minha mulher é dose. E talvez você, homem, diga, padre, e você, mulher, diga, mas o meu marido, padre, é dose. Eu digo, realmente é dose. Deus soube colocar a dose certa para você e para ela. Você sabe que na mecânica, a ferramenta tem que ser mais forte do que, ter mais têmpera, mais resistência do que a peça que ela tem que fazer. Porque ferramenta na mecânica não é apenas alicate, formão, martelo. Ferramenta na mecânica é aquela peça para fazer outras peças. Então, para poder fazer outras peças, aquilo que eles chamam na mecânica de ferramenta tem que ser mais forte, tem que ter mais têmpera, porque senão a própria ferramenta que vai fazer as outras peças se quebra. Por que Deus pôs uma pessoa talvez difícil no seu caminho? Porque talvez Deus colocou no seu caminho de mulher um homem difícil, um homem que veio com muitos defeitos, até com falha de fabricação. Porque alguns vieram com falha de fabricação, ainda quando meninos, coitados. A educação que eles receberam, aprenderam sexo na rua, desde menininhos. E para você isso talvez seja um tormento. Esse homem que vem para você sob encomenda, mas veio sob encomenda justamente para quê? Para você se tornar santa, justamente na santificação desse homem. E vice-versa. Muitas vezes o homem diz, não, essa minha mulher, ela é santa demais, ela reza demais, eu não suporto. Desculpe, até tem homens que dizem, não, eu prefiro uma mais vagabunda, e falam mesmo, uma mais vagabunda, porque como é que eu vou ter sexo com uma mulher tão santa assim, que se faz santa demais, que reza demais? Até homem que diz, eu não
Não sinto impulso diante da minha mulher porque ela é santa demais. Meu Deus, desculpe, que cavalo que você se tornou. Me desculpe. Se Deus colocou uma mulher muito santa ao seu lado, é porque você precisava de uma mulher muito santa para você tornar-se santo como Deus quer. Talvez você seja uma peça muito dura, talvez o mundo acabou muito com você, talvez você nem tenha culpa. O mundo acabou com você, porque o mundo é mundo, e você ficou acabadinho, você ficou deformado, depravado pelo mundo, tornou-se malicioso na cabeça, na fantasia, nos sentimentos. Talvez você só viva pensando naquilo. Parece que a sua cabeça é cifrão e sexo, 2 S's, né? Cifrão e sexo. Você só pensa em dinheiro e sexo, sexo e dinheiro. Não pensa noutra coisa. Justamente por isso Deus precisou colocar ao seu lado uma mulher muito santa. E bendito seja Deus que colocou uma mulher muito santa ao seu lado. E não fica com coisas, não, eu prefiro uma mais vagabunda, com quem eu posso fazer sexo livremente. Não, meu filho, você vai fazer sexo dentro do casamento direitinho, com essa mulher santa que Deus colocou ao seu lado, porque ela é que vai colocar você na linha, ela que vai tirar tudo isso que o mundo deformou você, para fazer você o homem de Deus, contribuindo com Deus, para você ser o homem de Deus, chefe da sua família, sacerdote da sua igreja doméstica. Deus faz as coisas bem feitas. Mas eu não posso deixar de dizer a você, e aqui me entenda, eu estou, graças a Deus, vivendo a graça do derramamento do Espírito Santo desde 1971. Portanto, eu comecei nos começos, eu vivi aqueles inícios, eu batalhei naqueles inícios. Eu pertenci ao Conselho Nacional, sim, porque nós tivemos que fazer um Conselho Nacional, porque rapidamente para o Brasil inteiro, como um rastilho, se espalhou esta graça. Nem foi um plano nosso, não é que nós quisemos fazer isso, não é que nós fomos implantando o movimento da renovação, não, foi Deus que foi derramando. Então tivemos que organizar. Era gente vinda dos vários lugares do Brasil e que criou-se o Conselho Nacional, e eu pertenci já ao primeiro conselho. Mas eu estou dizendo isso só para dizer para você, eu estou primeiro a dizer que a renovação não é um movimento, e não pode ser um movimento, não pode se fechar, não pode, porque ela é para todos os movimentos. E também os outros movimentos, por favor, me entenda. A minha conversão não aconteceu na renovação carismática, a minha conversão aconteceu no Focolare, aconteceu numa Mariápolis. Ali aconteceu o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Só que depois o Senhor me encaminhou para fazer movimento de jovens, e eu fui fundador de um movimento, que foi o encontro de jovens. Depois eu não pude permanecer nele, os meus superiores mesmo me tiraram. Foi quando Deus me pegou e me levou para a graça do batismo no Espírito Santo. Como conclusão, depois disso, surgiu a Canção Nova. Eu até podia dizer, eu sou fundador de um outro movimento, se vamos chamar assim. Sim, a Canção Nova pode ser classificada como um movimento, isso sim, mas a renovação não, porque a renovação é realmente o derramamento do Espírito Santo para renovar toda a sua igreja. Então, com muito amor, eu até que sou fundador de movimento, eu que nasci para Deus num movimento, eu posso falar aos outros movimentos. Todos os movimentos precisam abrir-se à graça do batismo no Espírito Santo, todos eles. Eu só vou citar alguns nomes para você entender. Eu não estou excluindo ninguém e não estou também querendo indigitar alguém. Mas, por exemplo, eu trabalhei muito nos cursilhos de cristandade. Eu preciso dizer, os cursilistas precisam abrir-se à graça do batismo no Espírito Santo, porque o cursilho é como João Batista. E João preparou, João mesmo disse, ele vos batizará no Espírito Santo, e Jesus disse, João batizou em água, mas eu vos batizarei no Espírito Santo, sereis batizados no Espírito Santo.
os vários movimentos de casais, encontro de casais com Cristo, movimento familiar cristão, como é que chama aquele outro, de origem francesa, movimentos de casais, equipes de Nossa Senhora, um maravilhoso movimento que eu conheço desde meus tempos de teologia, né? Um movimento lindíssimo, equipes de casais de Nossa Senhora, todos os tipos de movimentos de casais, existem outros, existe o Ovisa. Todos os movimentos de casais, gente, precisam abrir-se para a graça do batismo no Espírito Santo. Todos os tipos de movimentos de jovens, TLC, Emaús, Shalom, e tantos outros movimentos de jovens que existirem, com que nomes forem, precisam. Os outros movimentos, com a beleza que é Schenstatt, como é o Focolare, os focolarinos, que maravilha, que movimento lindo dos focolarinos. Todos os focolarinos precisam também, como aconteceu com Dom Alberto, abrir-se a graça do batismo no Espírito Santo, porque é para toda a igreja, sem exceção, abrir-se aos dons do Espírito Santo. Isso é também para o catecumenato, e por que não? Isso é também, me recordo em outros movimentos, os vicentinos, a Legião de Maria, comunhão e libertação, qualquer movimento, o movimento ao qual você pertence, o seu movimento precisa abrir-se, você pessoalmente. Obrigado. Veja bem, eu trago aqui o meu exemplo. Eu nasci para Deus, eu tive a minha experiência pessoal com Jesus numa Mariápolis, e depois eu comecei a levar os nossos jovens para participarem das Mariápolis, era o que eu conhecia. Deus suscitou em mim, pelo cursilho de cristandade que eu fui fazer, depois eu me tornei dirigente de cursilho, eu fiz não sei quantos cursilhos como diretor espiritual também, aqui na Diocese de Lorena também, fiz uma série de cursilhos de cristandade, dirigi uma série de cursilhos, e Deus me colocou para iniciar os encontros de jovens. Isso tornou-se um movimento, como eu expliquei para vocês, um encontro de jovens, que eu quis com um nome bem simples, para não inventar o nome de encontrista, só que os benditos inventaram o nome de encontrista, que me trouxe uma grande dor. Depois os meus superiores mesmo me retiraram, me trouxeram para cá, para essa região, depois da minha doença. Um pouco depois eu fui tomado por Deus, e aí que está. Eu que nasci num movimento, eu que tinha fundado um outro movimento, graças a Deus, me abri para a graça do derramamento do Espírito Santo, para a graça do movimento, para a graça do batismo no Espírito Santo, porque eu precisava. E veja o que é que Deus fez na minha vida. Gente, inclusive as coisas materiais que você vê na Canção Nova, inclusive tudo isso que Deus nos deu. Nós já temos 8 rádios, estamos na iminência de ter mais 2. Iminência apenas por causa disso, porque é de São José dos Campos, e a rádio lá de Palmas, no Tocantins, só falta entrar no ar. Aliás, a de São José já está no ar, somente que não está com a potência toda, não está com o transmissor novo, não foi ainda oficialmente inaugurada, mas até mesmo com potência bem baixinha, já está no ar. Lá na região de São José dos Campos já se pode ouvir. Daqui a pouquinho teremos 10 rádios. Meu Deus do céu, quem somos nós? Quem sou eu, Padre Jonas, para ter tudo isso? Gente, nós temos a televisão, e a televisão, você sabe, nós temos 5 geradoras diferentes. Para ter uma foi um sacrifício, hoje nós temos 5. Hoje nós temos produtora de televisão, além de Cachoeira Paulista, além de Aracaju, nós temos em São Paulo, temos no Rio de Janeiro, nós temos em Brasília, nós temos em Belo Horizonte, nós temos em Fortaleza. Veja, mas quem sou eu para ter tudo isso? Até para você entender coisas materiais que Deus fez, porque isso fala, isso toca, isso mostra, isso é palpável. Mas tudo isso Deus fez, mas especialmente essa quantidade de jovens
que vêm para a Canção Nova e olha, a seleção da Canção Nova é muito severa. Nós não deixamos os jovens entrar assim, não. Eles passam por uma seleção muito apurada. A peneira, a gente, é muito estreita para entrar na Canção Nova. E todos os anos entram 30, 40 jovens novos. O nosso crescimento não é de 4, 5. Nós não temos 4, 5 noviços, nós temos em todo o noviciado 30, 35. Já chegamos a ter 40 e tantos noviços. Mas tudo isso por que aconteceu? Porque eu tive a graça de ser dócil ao derramamento do Espírito Santo. E hoje eu preciso continuar sendo dócil. Hoje eu preciso continuar sendo dócil, porque o batismo no Espírito Santo não é uma coisa que a gente recebe e terminou, não. Daí para frente, o nosso barco não é mais um barco a remo. A gente inclusive joga fora os remos. A gente levanta a vela e deixa. É muito mais difícil deixar que o vento leve. É muito mais difícil você deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida e aquilo que Deus coloca na sua vida. Gente, para conduzir a Canção Nova, eu não uso remos e não posso. Se eu for usar remos, eu vou atrapalhar tudo. Eu só posso usar as velas. E só posso deixar que Deus vá conduzindo. Agora você sabe também que é uma arte conduzir um barco à vela. Você precisa ir mexendo a vela, inclusive para tomar a direção. Você não pode ser levado na direção do vento simplesmente. Para você chegar lá, você precisa ir movendo a vela nas direções certas e dando os galeios, os movimentos certos para você chegar lá, levado pelo vento. É assim. É assim, eu não posso parar. Eu ainda hoje preciso viver a graça do batismo no Espírito. Eu ainda hoje preciso viver a graça do batismo no Espírito. Eu preciso ainda hoje viver a graça de ser conduzido pelo Espírito Santo. Você também. Seja você de que pastoral for, seja você de que movimento for, ou que você não seja de movimento nenhum, de pastoral nenhuma, você foi escolhido por Deus para ser o homem de Deus, para ser a mulher de Deus no seu casamento. Porque das duas uma, ou você faz Cristo nascer em você, na sua casa, Cristo nascer no seu movimento e crescer no seu movimento, ou você acaba, como fizeram os escribas, doutores da lei, sacerdotes, sumos sacerdotes, você acaba matando Jesus. Você acaba fazendo como Herodíades, você acaba fazendo como Herodes. Foi um casal, Herodes e Herodíades, que acabaram matando João. E aquela mulher quis a coisa horripilante de ter a sua filha recebendo e trazendo para ela a cabeça de João numa bandeja de prata. Já imaginou o horror dessa cena? A moça que dançou e agradou Herodes, filha dela, depois pegando numa bandeja de prata a cabeça de João e levando para sua mãe. Você não pode matar João Batista, você não pode matar Jesus. Você só pode fazer João viver e pregar até o fim. Você só pode fazer Jesus viver em você, na sua vida, no seu lar, na sua família, e fazer que Jesus leve você até o fim. Obrigado, Senhor. Dá-nos a graça da docilidade. Pode aplaudir. Dá-nos a graça da docilidade. Vai ficando em pé. Vai ficando em pé. Dá-nos a graça, Senhor, da docilidade. Assim como infelizmente os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei não foram dóceis, não foram obedientes, e com isso frustraram os projetos de Deus a respeito deles, não se deixando batizar pelo batismo de João. Senhor, que eu não frustre os teus projetos a meu respeito, a respeito da minha vida, a respeito do movimento ao qual eu pertenço.
Que eu não frustre, Senhor, os teus projetos, os teus planos sobre a minha família, sobre a minha igreja doméstica. Pelo contrário, que eu me deixe e que eu permita, que eu busque que toda a minha família, como a família de Cornélio, seja batizada no Espírito Santo, para que eu e minha casa sirvamos a Ti, Senhor, e unicamente a Ti, Senhor. Então vai você também pedindo, levanta os seus braços e pede. Sim, Senhor, nós estamos pedindo a graça do batismo no Espírito Santo. Nós estamos pedindo, Senhor, agora a graça do derramamento do Espírito Santo. Nós estamos pedindo agora, Senhor, a graça de porção dobrada do Espírito Santo. Sim, Senhor, derrama sobre nós porção dobrada do Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, nós necessitamos, é uma necessidade, não é um luxo, Senhor. Sim, é uma necessidade, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, com a situação dos casais, com a situação dos casamentos, com a situação do mundo, Senhor, com a situação da igreja, Senhor. Nós precisamos mais do que nunca da graça do movimento do Espírito Santo, da graça do derramamento do Espírito Santo, Senhor. Sim, que o Espírito Santo derramado sobre nós renove a nossa vida, renove a nossa família, renove a nossa casa, renove a nossa sociedade, renove a nossa igreja, renove a face da terra. Sim, Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Renovareis, Senhor, a face da igreja, renovareis a face da nossa sociedade, renovareis, Senhor, a face da minha família, renovareis, Senhor, a minha vida, renovareis a minha própria face, Senhor. Eu terei uma face diferente, Senhor, terei um rosto diferente, Senhor, pelo Teu Espírito Santo derramado sobre mim. Obrigado, Senhor, dá-me a graça do batismo no Espírito Santo. Solta a sua voz agora num cântico novo. Isto, mesmo que você nunca tinha cantado assim, cante agora. Ouça os outros e cante. Solte a sua voz. É tão simples, é tão fácil. É soltar a nossa voz num canto livre, num cântico novo, onde quem coloca o conteúdo é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nesta celebração nos batizas no Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nesta pregação, dentro desta missa, nos batizas no Espírito Santo. Precisamos, Senhor, o marido precisa, a esposa precisa, os pais precisam, os filhos precisam, os jovens precisam, as crianças precisam, os adultos, os velhinhos, as velhinhas, todos nós precisamos, Senhor, do derramamento do Teu Espírito. Derrama, Senhor, derrama sobre mim, derrama sobre nós, derrama sobre a minha família, derrama sobre os meus. Diga você, mulher, derrama sobre o meu marido, derrama sobre a minha esposa, derrama sobre os meus pais, derrama, Senhor, sobre os meus filhos. Derrama o Espírito Santo, que nós sejamos uma família renovada, que nós sejamos, Senhor, uma família cheia do Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, tudo será renovado, e renovareis a face da nossa família, e assim a face da sociedade, e assim a face da igreja, e assim a face do mundo, Senhor. Sim, renovai, Senhor, e nós queremos pertencer a essa renovação. Não é um movimento, Senhor, nós queremos pertencer a essa renovação, a renovação do mundo, a renovação da igreja, a renovação da família, a renovação da minha família, a renovação da minha vida. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova a minha casa, renova a minha família, renova os meus, renova tudo, renova a nossa igreja, a tua igreja.